Boa tarde, que alegria estar com você nesta sexta-feira, falando para todo o Brasil. Estamos via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial, presente em 22 capitais, em todo o Brasil. E você aí comigo do outro lado para escutar hoje sobre a saúde do homem. Esse vai ser o primeiro tema que a gente traz, até porque amanhã é considerado o Dia do Homem, então vamos olhar mais de perto para esta saúde que merece. E, portanto, o meu primeiro convidado que já está aqui é o Dr. Hermelino Becker, que é oncologista e vai nos ajudar a cuidar dos homens da nossa família. Também vamos falar sobre uma doença cujo nome é septicemia, uma doença silenciosa, mas que é importante que você entenda como identificá-la. E também vamos ter no programa de hoje ainda uma deliciosa receita para você de farofa de pinhão, algo bem específico aqui do sul do Brasil. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Então, olha só, amanhã, dia 15 de julho, é o Dia do Homem. Eu não sabia dessa data não, viu? Fiquei crescendo, escutando aquela piada dos homens, não sei se na sua família falam isso, né? Que o Dia de Todos os Santos é o Dia dos Homens, né? Mas nesse caso nós temos também um dia para olhar para essa saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Hermelino Becker, que é oncologista e está aqui hoje para nos ajudar. Tudo bem? Prazer estar aqui de volta. Olá a todos os telespectadores. Eu que agradeço, viu? E vamos cuidar dos homens, né? Porque as mulheres têm um pouco mais o hábito de cuidar da saúde, gostam mais de ir ao médico, têm esse hábito que é bom, né? Agora os homens não tanto. Então, o que o senhor diria? O que é importante que este homem rastreie para manter a saúde, não apenas ficar vasculhando atrás de doença também, né? Então, na verdade, antes do rastreamento tem uma coisa que a gente chama de prevenção primária das doenças. Legal. Que isso não é tanto do homem, porque vale para homens e mulheres, mas dieta, né? O homem não gosta de cuidar muito da qualidade de alimentação. E faz diferença na saúde num todo, né? Muita diferença, né? Então, comidas que vão influenciar lá nos níveis de colesterol, comidas que podem, de uma certa maneira, ser menos protetivas em relação a certos tipos de tumores, né? Como os tumores do intestino, né? Então, comidas muito processadas, carnes vermelhas, isso tudo, vamos dizer assim, tem que ser maneirado. Mas o homem não gosta de pensar muito nisso, não, né? Porque além senão disso, ele pensa que ele tem que ficar sem, né? Tirar, assim, não comer a gordura da picanha, essas coisas, né? Igual tem gente aqui que faz isso que eu sei, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente. Sim. Mas é verdade que um pouco de cuidado, principalmente em relação à obesidade, vai fazer muita diferença lá no fim da vida de todo mundo. Interessante. Outra coisa que a gente tem que falar antes do rastreamento é... Antes do rastreamento. Cigarro e bebida. Né? Que também vai acometer mais os homens que as mulheres ou não necessariamente? Os homens fumam mais e bebem mais, né? Então isso tudo acaba tendo algumas consequências lá para frente e de uma certa maneira isso tudo é educação, é prevenção primária. Você não precisa ir no médico para resolver isso aí. Por isso chama-se prevenção primária. Primária, né? Agora, tem a prevenção secundária. A prevenção secundária o que é? É quando você vai ao médico fazer o diagnóstico precoce de alguma doença que apareça. Entende? Então, existem vários exames que a gente deve fazer. Exames de sangue, né, que vão detectar alterações de colesterol, triglicerídeos, eventualmente algumas doenças que podem acometer o fígado. Um diagnóstico precoce de algum problema renal, né? Quando você vai no médico, você mede a tua pressão arterial. A pressão arterial, né? A hipertensão é uma doença silenciosa. Então, de modo geral, os homens chegam ao diagnóstico da pressão alta mais atrasados do que as mulheres. Então, de modo geral, assim, por uma própria característica da masculinidade, os homens entendem que eles devem ser fortes, devem ser dignos, devem ser estoicos. Só que, do ponto de vista intelectual, é muito mais fácil ir no médico e achar os problemas antes. É que ninguém quer achar doenças. É que ninguém quer achar, né? Nem homem nem mulher quer achar, né? Porque ele tem que trabalhar, ele é o provedor e tudo. Então, se ele acha uma doença, às vezes dá uma
capotada na vida do cara. Pode, Né? Fica Então preocupado. ele muitas vezes fica naquela esperança que aqueles sintomazinhos que ele está sentindo Vai passar. vão passar. E isso é uma pena, por quê? Porque quando a gente vai ao médico fazer o diagnóstico precoce das coisas, é que nem um carro. A manutenção preventiva é mais barata, mais simples e tem melhores resultados. Para os homens também. Né? Para os homens também. Para as mulheres, elas já estão acostumadas. O interessante é que os homens muitos homens são motivados a ir ao médico pela companheira, pela esposa, às vezes pelos filhos, né? Então é uma grande motivação, na verdade, que acabam... Às vezes a própria esposa vai lá e marca a consulta. Sim. O homem sofre quando ele tem dificuldade de marcar a consulta. Né? Vou marcar uma consulta, tá, mas aonde que eu ligo? Sim. Né? E, de modo geral, ele tem serviços, tem coisa, é complicado faltar ao serviço para ir no médico. O médico atende em horário comercial, na maioria das vezes. Sim. E aí... É muito cultural também, né? A consequência é essa. Às vezes o cara vai descobrir a doença lá numa consulta de pronto-socorro, né? Onde já aí as coisas normalmente já estão mais difíceis de resolver. Entendi. Agora, tem algum tipo de sintoma que o senhor diria assim que pode parecer nada, mas que este homem precisa olhar se tem alguma coisa? Porque não necessariamente vai ser uma doença grave também, né? Aqui a gente tem que lidar com medo. Às vezes pensar porque homem tem muito câncer de próstata que se fala muito, outras doenças que são graves, acha que, meu Deus, se acontecer alguma coisa eu tô né, fadado a morrer daqui a pouco, né? Tipo... Então, nós temos até o Novembro Azul, que também é um mês de conscientização, não só do tumor de próstata, mas da saúde do homem em geral. Né? E efetivamente sintomas urinários ali, a partir dos 50 anos, eles precisam ser valorizados. É só dar um pulo no médico. Eu falei da outra vez, vou repetir aqui, o médico é teu amigo. Ele não está aqui para te julgar, para fazer qualquer juízo de valor, nada. Ele está realmente para atender e dizer, ó, eu estudei, eu sei, esse aqui é o caminho fácil, ó. Faz esse exame, volta com a gente. Vai tomar o remédio, vai fazer mais exames, mas é muito mais fácil do que vamos dizer assim, ele ficar esperando em casa e eventualmente ser atendido numa situação de emergência. Existem alguns exames endoscópicos, por exemplo, que a gente pode fazer a partir dos 50 anos, né? Endoscopia, colonoscopia. É bom fazer então, também, a partir de 50, é isso? Deve fazer. Né? Só que veja, não existe assim uma regrinha, faz tudo isso assim nessa idade. Não. Cada pessoa é individual, cada ser humano. O importante é estar em contato com o médico, né? Cada um tem uma história. E uma história da sua família, das doenças da sua família. Então o médico, habitualmente, ele trabalha o dia inteiro com aquilo. Ele atende várias pessoas a cada dia. Então, ao longo de um ano, ele teve uma experiência inigualável. Então vai no médico lá, ele, de uma certa maneira, ele vai pedir os exames que efetivamente valem a pena fazer. Muita gente quer fazer o exame que às vezes não está bem indicado. Quem não gostaria de entrar numa máquina e sair dela com tudo o diagnóstico feito? Mas existem máquinas muito modernas, o PET-CT, ressonância, tomografia. Mas, no fundo, quem sabe é o médico. O médico vai saber, não, vamos fazer esse exame aqui que tem um custo-benefício adequado para o seu caso. Né? Sim. E aqui a gente tem um dado que é bem conhecido a respeito do câncer de próstata, né? Nos homens, cerca de 29% acomete, sendo que no Brasil um homem morre a cada 38 minutos devido à doença. Aí nessa área o senhor é especialista, né? A gente é oncologista, a gente atende lá no grupo Oncoclínicas, né? E estamos lá para orientar. Veja, o câncer de próstata, ele é muito prevalente, mas a mortalidade em comparação com a prevalência não é tão grande assim. A gente consegue ou curar ou controlar essa doença, de modo que as pessoas, até porque é uma doença da terceira idade, as pessoas vão acabar vindo a falecer com o tumor, mas não por causa do tumor. Entende? Tá. Então, com medicações, nós temos cirurgia, nós temos radioterapia, nós temos várias tecnologias muito melhores hoje do que no ano passado, tempos passados, né? Nós temos uma cirurgia por robô, olha, que é o fino, né? Não está perfeitamente acessível ainda para todo mundo, mas efetivamente as coisas melhoraram muito. Sim. E o tumor de próstata, se você pega ele precocemente, entende? Por isso que eu digo, o médico é teu amigo, né? Se você pega ele precocemente, o tratamento é bem mais fácil, as sequelas são menores, o tratamento é mais curto, né? Não precisa ficar o resto da vida tomando remédio. Se você, em compensação, pega às vezes numa fase mais avançada, aí vai precisar de um tratamento também mais prolongado.
Mas os tratamentos são bons e a gente, como objetivo de vida nesses casos que a gente não pode curar, a gente coloca realmente que a pessoa tenha a vida mais próxima daquilo que ela tinha antes de descobrir a doença. Interessante, né? Muito bom. É a frase do Dr. Emelino aqui para você, ó, que o médico é seu amigo, né? Não seu juiz. Não é juiz, né? Não é nenhum tipo de carrasco. Muito bem. Mas é importante dizer isso, né? Porque no fundo, essa, digamos, evitar de ir ao médico é muito mais emocional, como o senhor disse, não tem a ver com a inteligência da pessoa, né? Por isso que temos que fazer programas assim como o seu, que vão dando esta noção para os homens que efetivamente tudo fica mais fácil. E é inteligente ir ao médico. Até para a família, para a esposa, tudo, né? Tudo melhora. Todo mundo fica mais tranquilo, porque ele foi lá, fez o check-up. É como ter o carro, né? Se faz a manutenção preventiva, a chance dele pifar na estrada é muito menor, né? É verdade, verdade. Vou agradecer a tua presença, viu, doutor Hermelino? Deixo os 2 contatos aparecendo, tanto do grupo Oncoclínicas quanto o seu pessoal. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Sempre bem-vindo. E amanhã, a partir das 13 horas, é sábado, você vai estar aí na sua tranquilidade do seu lar. Nós vamos exibir para você o programa da Caravana Missionária de Jesus das Santas Chagas, às 13 horas. Então é esse programa que leva a devoção de Jesus das Santas Chagas a diversas cidades no país, inclusive, desta vez, na cidade de Caxias, no Maranhão. Igreja Santo Antônio de Pádua, Paróquia São Benedito, Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Bispo Dom Sebastião Lima Duarte. Você vai poder acompanhar com a gente aqui pela TV Evangelizar a partir das 13 horas. Vamos agora para um rápido intervalo e depois nós vamos falar desta doença silenciosa que é a septicemia e ainda hoje teremos receita de farofa de pinhão. Volte comigo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E olha que essa sexta-feira também está especial porque é dia de revelações aqui no programa. Você está lembrado que a semana passada nós tivemos alguns jurados reunidos aqui, 13 jurados que estavam olhando para todos os 500 nomes, as 500 composições que nós tivemos no festival Vem. Voz, Evangelização e Música. Então hoje ao longo da programação nós estamos aqui cada vez mais perto de conhecer esses nomes, esses 16 talentos que estarão daqui a pouco pisando nos palcos da TV Evangelizar. Então continue acompanhando com a gente e você vai também conhecê-los mais de perto. Bom, agora eu quero revelar para você essa doença que sim é silenciosa, mas nem por isso nós temos que temer e também deixar de ir atrás e fazer algo a respeito pela nossa saúde. Então o nome dessa doença é a septicemia, já ouviu falar? Bom, septicemia é uma infecção que pode acontecer em qualquer parte do nosso organismo. Então, por aí você já viu que é algo assim bem abrangente. Acompanhe comigo nessa matéria. Uma ameaça silenciosa que requer rápida atenção. A septicemia ou sepse é uma condição grave, potencialmente fatal. Para se ter uma ideia, a sepse é um estado inflamatório que ocorre através de uma simples inflamação, causada por diferentes micro-organismos. É uma condição que se inicia com uma infecção. Uma infecção que pode ocorrer em qualquer parte do organismo, né? Pode ser uma infecção urinária, pode ser uma pneumonia, uma meningite ou até uma infecção de pele, por exemplo. Esse quadro inicial normalmente se resolve quando diagnosticado e tratado inicialmente, mas em alguns casos progride para esta fase, esse estado de sepse, que justificam até em alguns casos internamento, UTI e até óbito. Recentemente, personalidades como o ator Estênio Garcia e as cantoras Preta Gil e Madonna chamaram a atenção a apresentarem estágios diferentes dessa doença. A infecção se espalha pela corrente sanguínea. As bactérias ou toxinas bacterianas liberadas desencadeiam uma resposta inflamatória generalizada no organismo.
afetando negativamente vários órgãos. Qualquer micro-organismo potencialmente pode gerar sepse. Os mais comuns são as bactérias, mas ela pode ocorrer por vírus, o próprio Covid, por exemplo, influenza, podem causar sepse. A doença representa um grande desafio para a medicina moderna, devido à sua rápida progressão e altas taxas de mortalidade. Segundo o estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde, revelou uma estatística alarmante. 11 milhões de pessoas morrem todo ano com septicemia, ou seja, 1 a cada 5 óbitos no mundo, mais do que as mortes causadas pelo câncer. Porém, apesar de assustador, o estudo traz uma boa notícia. O número relacionado a casos de morte pela doença tem diminuído nas últimas 2 décadas, registrando uma queda de 50% desde 1990. Os sintomas mais comuns incluem febre alta, aceleração da frequência cardíaca, dificuldade respiratória, confusão mental e diminuição da pressão arterial. O diagnóstico é geralmente feito por exames de sangue, que podem detectar a presença de bactérias, células sanguíneas anormais e sinais de disfunção orgânica. Existem algumas condições que predispõem e aumentam a susceptibilidade a essa evolução, como, por exemplo, os extremos de idade, então os idosos ou recém-nascidos, pessoas que têm problemas de imunidade, então alguma imunossupressão, pessoas que têm alguma doença crônica, especialmente se essa doença crônica está descompensada. Então são condições que aumentam a probabilidade tanto da infecção quanto da progressão da infecção para uma sepse. O tratamento imediato é crucial. E a prevenção começa com a conscientização sobre as práticas adequadas de higiene e o tratamento de infecções. Outra forma de você prevenir é através de vacinas. Existem vacinas que diminuem a chance de algumas infecções ocorrerem, que incluem alguns vírus e bactérias também que potencialmente causam sepse. E nós sempre preocupados com a sua saúde, por isso que você vê esse tipo de matéria, por isso que nós recebemos aqui diariamente muitos médicos, porque nós sabemos o quanto é importante que você se cuide, que você cuide da sua família, e isso você todos os dias, de segunda a sexta-feira, acompanha aqui no programa A Vida em Foco. Agora, quem gosta de esportes mais radicais, de diversão, frio na barriga, essas coisas, vai pensar em balonismo, como por exemplo aconteceu esse festival em Rio Branco do Ivaí. Foi realizada a 2ª edição desse festival de balonismo, mas não foi só balão não, tá? Teve o tal do parapente, teve base jump, essas coisas aí que a gente fala sim porque a gente precisa aprender esses nomes, entendeu? Porque depender da idade e do risco, meu filho, a gente vai ficar só nesta matéria, como você vai ver. O céu de Rio Branco do Ivaí, no noroeste do Paraná, ficou ainda mais bonito e o que tinha lá em cima chamou a atenção de quem estava embaixo. Foi impossível não parar para observar os balões. Mas se para quem estava no chão ver os balões voando era só entretenimento, para quem estava em cima era mais que isso. Rio Branco do Ivaí realizou seu 2º festival de balonismo e 5 equipes vindas de outros estados participaram da competição. É escolhido o local da decolagem e o do alvo. A decolagem tem que ser feita num raio de 1 km a 1,5 km do alvo. Ganha o que ficar com as marcas mais próximas, então são 3 dias de competição. Daí no final do 3º dia, à volta da hora do almoço mais ou menos, é feita uma somagem dos pontos e daí quem ganha é o que atingiu o maior número de pontos. O festival já entrou para o calendário de eventos turísticos do município. O balonismo, claro, vem somar, porque atrai muitas pessoas para Rio Branco. E a gente tem já esse trabalho efetivando já com as caminhadas, com o cicloturismo, com as equipes de off-road que sempre estão passando em Rio Branco e também gerando emprego e renda. E de forma especial, esta edição ficará para sempre na memória de Dona Maria.
Aos 73 anos, ela finalmente conseguiu realizar um desejo antigo. O primeiro voo de balão foi um presente de aniversário. As emoções é muitas, né? E lá de cima de ver a natureza, ver o tanto que Deus é bom para conosco, né? E para quem não conseguiu viver a experiência de voar pelos ares, o festival trouxe a possibilidade do voo cativo, que é quando o balão fica ancorado. A altura que ele vai atingir depende do tamanho das cordas que estiverem segurando ele. O balão não vai voar, mas vai sair do chão. E já dá para sentir um pouquinho da emoção que é viver essa experiência de um voo de balão. Experiência que o Alberto viveu. Ele e a esposa Andréia percorreram cerca de 750 quilômetros de Kombi de Santos, em São Paulo, até o Vale do Ivaí, em busca de novas emoções. Os dois vão lembrar do balonismo em Rio Branco do Ivaí para sempre. Beto voou de balão pela primeira vez. Como a gente está acostumado a decolar com parapente, é completamente diferente. O voo é espetacular. Andréia foi além. Pela primeira vez, ela saltou do balão de parapente. Boa! Boa! Geralmente a gente decola de uma rampa e pousa em algum lugar seguro. Então já o fato de pular do balão foi um desafio bem importante. Assim, eu gostei muito, foi muita adrenalina e curti demais. Outros atletas também aproveitaram os voos de balões para fazer saltos. Um deles foi o piloto de base jump Bruno Mendes, de Londrina. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu só de ver essas matérias já começo a suar na mão, entendeu? Respeita aqui os meninos que gostam de fazer alguns. Dizem que vai, não sei se na hora vai mesmo, né? Isso daí é tudo uma questão de chegar na hora pra ver. Mas assim, eu prefiro muito mais um concurso de queijos, entendeu? Por exemplo, muito melhor, muito mais tranquilo. Produtor de queijo de todos os cantos do Paraná na primeira edição do concurso de queijos do estado. Olha só, foram mais de 300 produtos competindo por 16 categorias. Eu vou nesse, tá? E quem quiser ir de balão aí fica à vontade. Vamos lá. Na varanda de casa, Dona Aparecida e seu Mário Zanetti contam felizes sobre a produção de queijos que ambos começaram há mais de 50 anos, que se tornou o sustento da família e que hoje é premiada. Naquela época a gente aprendeu com a sogra, que ela fazia, sempre ela toda vez teve, ele é mineiro, meu marido, né? O Mário é mineiro. E então eles sempre fizeram queijo. Mas a gente foi se especializando, né? Toda essa alegria é por conta do certificado conquistado no primeiro concurso de queijos do Paraná, realizado no mês de junho, em Curitiba. É aqui, na pequena cozinha do sítio, em São Domingos, distrito de Maringá, no noroeste do Paraná, que junto com os filhos Marcelo e Eliane, Dona Cida comanda quase que diariamente a produção de 90 quilos de queijos. E é daqui que sai o premiado Queijo Minas Maturado. Foram 323 queijos inscritos de todo o estado do Paraná, concorrendo em 16 categorias. E a família Zanetti foi contemplada com o selo bronze para o Queijo Minas Maturado. Um prêmio que atestou a qualidade do produto e abriu portas para a família sonhar com novas conquistas. Fizemos a inscrição, né? E sem pretensão de premiação, mais para conhecimento mesmo. E viemos aí com uma medalha de bronze que para nós vale ouro, né? É um reconhecimento do trabalho da gente, né? De anos, né? Para ter esse reconhecimento, um longo caminho precisou ser percorrido. Desde cedo, a família entendeu que, além do conhecimento prático, precisaria ouvir quem tinha o conhecimento técnico. Muitas pessoas por trás disso daí também, né? Secretaria de Saúde, IDR, UEM, né? São pessoas que, digamos lá, o pessoal da FAEP, né? Também que a gente fez curso. Quando começamos, a gente trabalhava com pouca coisa, aí fomos fazendo alguns cursos para ir aprimorando mais, né? Para ir melhorando. O mérito maior é da família, porque
que eles já vêm trabalhando há bastante tempo, né, melhorando, né? Nós entramos num estágio já bem avançado deles, né? Então a gente fez uma lapidação, né, alguma coisa para melhorar. E qual o segredo para produzir o melhor queijo? O leite que sai da teta da vaca, ele tem que ser bom. Então a gente trabalhou muito nisso aí, uma alimentação bem feita para a vaca, acompanhamento, a gente faz análise mensal do leite, né? Aí para ver como é que está a qualidade, tudo, né? Para a gente fazer as correções devidas aí no rebanho, para ter o leite de excelente qualidade, para eles poderem produzir um excelente queijo que eles estão produzindo aqui. Hoje são fabricados no sítio 7 variedades de queijos, tudo de forma artesanal, e deve continuar sendo assim. Eles não pensam em mudar a maneira de trabalhar, querem apenas continuar agradando os clientes com seus produtos. Esse reconhecimento desse selo mostra para o cliente que ele está tendo um produto de qualidade, né? As pessoas falam, nossa, que delícia o queijo, mas para nós isso é muito importante, né? O reconhecimento a nível de estado é valioso para a gente aqui. E por que não sonhar com mais prêmios, não é mesmo, seu Mário? Foi um 3º lugar, quem sabe um 1º lugar um dia, né? E queijo me lembra festa, né? Quem já está em festa desde ontem, a cidade de Guaratuba, com a festa do Divino Espírito Santo. O tema desse ano, olha só, que bonito que é. É com a graça do Divino Espírito Santo que construímos um mundo de paz. Então, você vai conseguir acompanhar, por causa dessa festa, hoje na programação Missa, às 19h30, aqui pela TV Evangelizar, que será transmitida direto lá da Festa do Divino em Guaratuba, tá? Amanhã, que é dia 15 de julho, como é a véspera do dia de Nossa Senhora do Carmo, que é madrinha da obra Evangelizar, nós vamos exibir ao vivo a missa que é celebrada pelo padre Marcondes Martins Barbosa, e a missa será direto do Santuário Nossa Senhora do Carmo, no Auer, que é aqui em Curitiba, às 19 horas. Também amanhã na programação você vai poder acompanhar um filme que é lindíssimo. Se você ainda não viu, você tem que colocar na sua programação. É O Menino que Descobriu o Vento. Eu já assisti 2 vezes, dá para você assistir com a família inteira, tem assim, uma mensagem linda e é uma história real que acontece ali. Então, a partir das 23 horas, no Cine Luz, aqui também na TV Evangelizar. E no domingo, que é dia 16 de julho, que é efetivamente o dia de Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra Evangelizar, você vai poder acompanhar aqui conosco às 16 horas a Santa Missa da Solenidade de Nossa Senhora do Carmo, direto da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Recife, que será presidida por Dom Fernando Saburido. É isso, esses foram os recados. Agora a gente vai para um intervalo rápido e na volta nós teremos receita de farofa de pinhão. Eu espero você. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco nesta sexta-feira e já se prepare porque na próxima segunda nós teremos noite de louvor mais do que especial aqui na nossa programação, horário de sempre, a partir das 19 horas, e estaremos com convidados especiais. Frei Gilson, carmelita mensageiro do Espírito Santo, estará conosco de volta no Noite de Louvor, uma das vozes mais conhecidas da música católica atualmente. Também conhecido, é claro, pelas suas pregações, então você que já acompanha Frei Gilson vai poder participar conosco da Noite de Louvor nesta próxima segunda-feira, terceira semana no Poder da Oração. Continuamos com este tema e você pode também já colocar as suas intenções para participar conosco. Então, a partir das 19 horas, e se você quiser vir presencialmente, chegue mais cedo, chegue a partir das 5h30 da tarde para você garantir o seu lugar, senão aí no conforto da sua casa, 7 da noite aqui pela TV Evangelizar. Bom, agora a gente vai fazer uma receita que é bem típica de quem mora mais no sul por causa de um ingrediente, na verdade, que é o pinhão. Então nós vamos ver hoje uma farofa de pinhão, não é mesmo, minha querida? É sim. Margarete está aqui comigo, Vanier, Isso, falei certo? Tá certo.
Então vamos lá, você preparou hoje, essa receita é sua, você herdou da sua família, como que é? Conta um pouco dessa história aí. Eu moro numa chácara e lá tem muito pinhão. É mesmo? Lá eu faço cafés coloniais para grupos fechados, né? Que legal! Eventos também. E aí, como estamos na época do pinhão, né? Aproveitar, né? Então eu resolvi fazer algumas receitas que eu já gosto, já faço há alguns anos, né? Sim. E eu tenho algumas clientes, algumas pessoas que gostam e que me pedem para fazer e eu acabo vendendo esse produto, né? Ah, que legal. Então aí eu faço essa daqui é uma receita minha, que eu utilizo pinhão, utilizo linhaça. Então bem saudável essa farofa. Ah, sim, eu só trabalho com produtos bem saudáveis. Que legal, é uma proposta bem diferente, então. Bem diferente. Eu não gosto de usar nada que não seja bom, né, para a saúde da gente. Então eu acabo usando, aproveitando o pinhão, eu uso alho, cebola, a farinha de mandioca mesmo, a chia, que eu gosto muito, eu uso chia para tudo, linhaça e algumas ervas. Eu uso muito, trabalho muito com ervas. Por isso que o cheiro tá bem gostoso aqui, né? Olha, tá bem bom. E você, por exemplo, você falou que comercializa, né? Você tanto tem o café colonial, que lá você serve ou não? Sirvo lá. Lá você serve? Mas só quando eu tenho agendamento, grupos fechados. O grupo me pede, aí eu faço uma proposta, vejo o que eles querem. Eu faço bolo. Que é um evento fechado. Mas, por exemplo, a farofa em si, você também comercializa ou não? Você vende ela, tipo, uma misturinha pronta ou não? Sim, eu vendo o que a pessoa quer. Normalmente eu estou vendendo 500 gramas. Né? Eu faço um pacote de 500, mas tem gente que quer menos, tem pessoas que querem mais. Eu acabo sob vendendo. Encomenda. É porque eu faço vários tipos de farofa. Farofa é o meu forte. Ah, que legal. Então eu faço N tipos de farofa. E daí, por exemplo, a pessoa que vai ver aqui, ela vai querer essa farofa, você tem para vender no teu site, é isso? Na realidade, eu não tenho ainda o site. Ah, né? não é online que você vende? Não. É comprando lá presencialmente? Isso. Tá. Normalmente pelo WhatsApp, né? Porque eu tenho alguns grupos, né? Tá. E aí, pelos grupos, as pessoas me pedem. Eu posto foto. Tá. E as pessoas pedem, eu vou encomendando e vou fazendo. Eu tô com essa semana aí. Essa semana tá uma loucura para mim. Legal. Bom, e aí a pessoa vai ter lá a farinha, o que ela vai ter que preparar em casa alguma coisa ou não? É o que você vai ensinar aqui pra gente? É o que eu vou ensinar basicamente. Eu trouxe a mais simples, assim, mais básica, tá? Você pode colocar, por exemplo, castanhas. Eu faço farofa doce também. Também? Faço. Com banana, essas coisas, não? Com passas, com uvas passas, com frutas ameixa, frutas secas. Deve ficar bom também, maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Já deu vontade de experimentar todas. Então vamos lá, Margarete. Então, o primeiro ingrediente que eu uso é a cebola com alho, né? Que eu trituro ele, processo. E uso com o óleo, ou posso botar azeite, ou manteiga, ou óleo de coco. Um desses eu uso, né? E aí eu misturo, coloco a cebola. Né? Eu vou botar aqui, eu precisaria de que ela casa fosse... você refogaria isso? Refogo tudo, é tudo refogado. Aí você refogaria, por exemplo, a cebola e o alho separadamente do resto ou não? Sim. Primeiro eu refogaria a cebola e o alho, misturo com o azeite, né? Não sei se faz agora aqui, mas não acho que não precisa, você não vai cozinhar, mas é só refogar, normal, né? Então você refoga, deixa dourado. Tá. Bota uma quantidade de óleo que cubra bem, porque ela tem que ficar bem úmida, né? E aí você deixa ela dourar. Feito isso, eu acrescento um pouco da farinha e aí eu vou colocando... Essa farinha é qual farinha? Mandioca. De mandioca. Mas você pode usar a farinha de milho também, que fica maravilhosa. Ou de milho ou de mandioca, mas a farinha fininha mesmo, assim, né? Fininha, a mais fininha que eu uso. E quantidade? Pode fazer até com aveia, também fica muito bom. Você pode misturar aveia também. A farinha de aveia também? Farinha de aveia com a farinha de mandioca. Pode misturar, se tiver um pouco de cada em casa, você fica inventa bom. isso. Que você legal. Faz aí, por isso que eu falei que eu sou a louca da farofa. E o duro é que fica bom, né? Com tudo vai bem a farofa, né? É maravilhoso. Se você tiver arroz, feijão e farofa, pra mim não precisa mais nada. Mais nada. É sério, isso aí também, pra mim também. Em casa é assim, meu filho ama. As amigas da minha filha, quando vão lá em casa, ela pergunta, tia... Tem farofa? Fez farofa hoje? Normalmente é assim. Legal. Então eu coloco a farinha, depois que já está dourada, né? Deixo ela pegar bem, ficar bem úmida, aí eu misturo
o pinhão, no caso agora o pinhão que eu misturaria, né? Eu processo, eu cozinho o pinhão. Meu marido descasca o pinhão, que aí é a parte ruim, né? Tem um descascador para dar uma... Tem que ter, Então, aí eu processo ele. Só que ele tá bem triturado. Você faz no processador? Ele já faço cozido? no liquidificador. No liquidificador? Cozido, já cozido. Cozido, no descascado no liquidificador. Aí ele fica desse tamanhozinho aqui. Isso. Tá. Aí depois eu coloco, vou acrescentando o que eu quero. Tá. E você põe sempre na mesma proporção? Por exemplo, se eu vou colocar... Não. O que você põe mais? Me dá uma noção de medida aqui de cada O que eu mais coloco é o pinhão. O pinhão você coloca em mais quantidade? Mais quantidade. Tá. Coloco a farinha, deixo ela ficar bem úmida, boto uma quantidade boa, mas aí eu acrescento mais o pinhão. Porque aí para poder pegar bem o gosto e o cheiro, né? Porque o que dá o bom da farofa, do tempero, são os temperos que você coloca, para ela poder dar aquele aroma. Então, aqui eu trouxe só salsinha e cebolinha. Essa salsinha que é desidratada. Você põe a desidratada. Eu uso tudo desidratado. Tá. Você prefere. Cebolinha também. Cebolinha também. Mas eu coloco também manjericão, manjerona, ervas finas, orégano, entendeu? O que eu tiver. Se você quiser misturar na tua proporção pra gente ver como que fica... Tem que regar bastante com azeite, pode ser manteiga, pode ser, como eu falei, o óleo de coco, tá? Mais ou menos nessa cobertura aqui. Aí ela vai dourar. Tá. Né? O óleo, ele também... Ele vai ficar também nessa mesma quantidade, isso que eu quis dizer. Tá. Vai. E aí sim, eu posso acrescentar aqui a farinha, depois que ela tiver, né, bem douradinha. Tá. Isso para uma quantidade pequena, eu não estou fazendo uma quantidade grande, até porque o recipiente não é grande. Tá, esse aí é para quantas pessoas, mais ou menos? Não, isso aqui rende. Rende? Rende, tá. Dá para bastante gente comer. Tá? Aí você coloca uma quantidade de farinha, que eu não meço muito. Você faz tudo no olho? Normalmente eu faço no olho, eu não tenho muita medida, não. E eu vou misturar isso, quando já estiver bem douradinha. Tá, mas ela vai ficar assim pastosinha, né? É isso que eu acho que é importante do pessoal pegar Ela vai em casa. ficar crocante. Crocante. Ela não vai ficar assim, nesse aspecto, vai ficar úmido, mas crocante. Crocante. Isso. Tá. Aí você coloca o pinhão. Tá. E aí é sem dó nem piedade. Pode pôr o pinhão, porque ela é... Isso. Porque eu já comi umas farofas de pinhão que... Gente, isso aqui fica dos deuses. Outro de pinhão. Você tá bem bonito, ó. Isso aqui fica dos deuses. Olha lá, olha. E aí sim, você vai colocando... Só que nisso, ela, como tá no fogo, ela vai dourando, ela vai... Tudo você vai fazendo no fogo. Isso, e vai dando aquele aspecto, aquele cheiro. Sim. Aí sim... Farinha de... Isso, a farinha eu coloco mais ou menos... Linhaça dourada essa, isso, né? Linhaça dourada já triturada, não é o grão que eu uso. Tá. Que eu prefiro. Eu boto 2 colheres de sopa. Tá. Né? E também... E chia também? Chia também. Nossa, a super chia... nutritivo isso aí, gente. Não, não precisa chia... mais nada. Sem chia não dá. Eu faço Você tudo com chia, arroz, tudo com chia. Tudo. Eu amo chia e chia ela tem muitos benefícios, a linhaça também, ômega 3 e tudo que a gente precisa, né? Sim. Aí eu coloco os temperinhos, vou colocando, vou acrescentando. Se eu acho que ela está muito seca, se eu ver que ela ficou muito seca, eu coloco um pouquinho mais de óleo. Se eu vejo que ela está muito úmida, eu acrescento um pouco mais da farinha. Daí você vai equilibrando. E vou equilibrando, exato. E aqui eu não tenho medida, eu coloco os temperos, eu não tô com manjericão, eu gosto muito. Você põe também manjericão, geralmente? O que mais que fica bom aí? Ervas finas. Você pode substituir, você não precisa colocar todas, entende? Tá. O dia que, por exemplo, eu uso esses 2 aqui, ou eu posso usar esse aqui com ervas, eu não necessariamente eu preciso colocar... Fica bem bonito, hein? Todas os ingredientes que eu uso. Sim. Né? Mas eu procuro ir assim numa linha bem natural, de comida mais natural. Já é a minha proposta em casa, né? Eu faço tortas integrais também. Eu faço alguns pratos. O que eu mais gosto é torta, farofa. É o que eu gosto de fazer, né? Então quando as pessoas me pedem esses aí. Que é o que eu divulgo, E vai né? sal nessa farofa ou não? Vai tem que ter sal, né? Tem que ter. Sem sal não dá. Aí o sal eu coloco e vou experimentando. É a gosto, né? É a gosto. Então tem que ir experimentando para poder
Mas bonita, só de você olhar ela rendeu, assim, né? só de você olhar, ela não tá pronta, né? Não, mas só de olhar ela tá bonita, tá cheirosa também. Imagina se fosse no fogo, né? Então, isso que eu ia falar, no fogo você não ia aguentar, né? Não ia aguentar. Você não ia aguentar, Eu né? ia distribuir isso aqui para vocês. Mas muito boa, viu? Parabéns pela tua receita. Ainda mais saudável assim. Convidar o pessoal que está em casa para ir lá no teu Instagram também, para conhecer mais. O meu Instagram, na realidade, eu tenho dois, né? O meu, que é o pessoal, e eu tenho a Chácara do Sol Nascente, que é onde a gente... Que é onde também faz os eventos. Onde nós fazemos os eventos. Ali na Chácara do Sol Nascente, sim. Sim, sim. Aí você consegue... Mais ou menos bonita. o aspecto dela é esse, tá? Só que ela fica com cheiro e ela fica úmida como ela tá. Mas o cheiro nós estamos sentindo aqui também, viu? É porque, olha, muito bem. Muito obrigada, viu, pela tua presença. Agradeço. Muito obrigada por poder estar aqui, por estar divulgando, né? Imagina, eu que agradeço. Isso aí viu? é muito bom. Agradeço a tua receita de hoje. Quero lembrar obrigada. você também que amanhã, às 21 horas, você pode acompanhar aqui na TV Evangelizar o programa Em Casa com Adriana Arides. E nós temos um novo encontro na segunda-feira. Então, fique com Deus, continue na nossa programação. Muito obrigada, viu?